Amém, igreja? Boa noite, a paz a todos. Mais uma noite que estamos aqui na presença do Senhor, né? E eu sou muito grata a Deus por mais uma vez me permitir estar aqui nesse altar. Primeiramente, eu agradeço a Ele, né? Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele tem conduzido a minha vida, né? Ele tem tido misericórdia de mim e tem me ajudado a lutar as minhas guerras diárias. E hoje também eu quero agradecer aos nossos pastores por mais uma vez confiar em mim a estar trazendo a palavra do nosso Deus hoje. Amém? Esse lugar é um lugar onde eu vim para cá, né? Comecei a buscar a Deus e aqui Deus foi transformando a minha vida dia a dia. Né? Eu me posicionei na presença do Senhor e todo dia eu falo com o Senhor, Senhor, não me deixe sair da sua presença. Né? Que o teu Espírito Santo ele tenha liberdade de agir na minha vida. E eu creio que assim também será na sua vida. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 23 ao 50. 1 Samuel, capítulo 17, do 23 ao 50. E o tema da mensagem de hoje é: lembre-se de suas guerras e volte a lutar. Amém, igreja? Amém. Todos encontraram? Amém? Amém. Toda a reverência à palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará os impostos de Israel à família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que o matar. Quando Eliabe, o irmão mais novo, ouviu Davi falando com os seus soldados, ficou muito irritado com ele e perguntaram: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa. O que os homens responderam-lhes como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteus. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: seu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, o outro urso, e leva uma ovelha dos rebanhos, eu vou lá atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se via contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da garra dos filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu-se com a própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e atentou a andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar com isso, não sou acostumado. Então tirou tudo e em seguida pegou o cajado, escolheu dos riachos 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor,
e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha e, aproximando-se de Davi, olhou com desprezo. Viu que era um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse a ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às ovelhas dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espadas e lanças e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres e saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e o Senhor entregará a vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atirou no filisteu na testa, e tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém, igreja? Amém, igreja. Que reflexão. O que o Senhor quer falar conosco hoje? Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus a quem você veio buscar? Isso hoje foi falado na EBD, sobre a nossa confiança e a nossa fé em Deus. E a introdução vai dizer assim, todos nós vivemos guerras e batalhas diárias. E quantas vezes nos sentimos abatidos, cansados, paralisados pelo desânimo, medo, frustrações que tentam roubar a nossa fé, nos deixando sem esperança. E o primeiro sentimento que temos é de desistir diante dos desafios. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que os desafios não são para te parar. As dificuldades é o que vai te levar para o outro nível. Não é para te paralisar, é para te promover. A história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um pastor de ovelhas da tribo de Judá, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel e ungido pelo profeta Samuel. Para quem não conhece, Jesus é da linhagem de Davi. Davi, um homem guerreiro, corajoso, cheio de fé, que vencia as suas guerras colocando a sua confiança em Deus. Mas antes de enfrentar Golias, ele já tinha vivido experiências, matando ursos, leões por trás das malhadas. E esse foi o argumento para ele ir contra os filisteus. As malhadas representam período de aprendizado, desafios e experiências que Deus usa para nos fortalecer. E hoje, a palavra que o Senhor libera para você é: lembre-se de quantas guerras você já venceu colocando a sua confiança em mim. Devemos aprender com Davi que, nesse momento, quando o exército de Israel todo recuava, todos estavam com medo do filisteu. Todos olhavam para aquele filisteu, e pensavam: como nós vamos vencer? Não há como vencer ele, ele é um guerreiro. E Davi, um menino pequeno ainda, mas grande nas batalhas que ele já tinha vencido. E eu fazendo essa mensagem, eu colocando ali no papel essa mensagem, o Senhor trouxe a minha memória de quantas batalhas que eu já venci. Quantas batalhas nós já vencemos na presença de Deus, colocando a nossa confiança em Deus. Nós oramos, jejuamos, fazemos propósito e muitas das vezes nos deixamos abater com palavras, com pessoas que não têm nenhuma autoridade sobre a nossa vida. E Deus não quer isso. Deus quer de mim e você que nós olhamos para Ele, que nós venhamos colocar nossa confiança nele, para que nós venhamos vencer as nossas guerras diárias. E o primeiro
tópico dessa mensagem vai falar: tenha coragem e lute contra as vozes que tentam te paralisar. Há pessoas que vão te menosprezar, que vão te diminuir, para que os propósitos de Deus não cumpram na sua vida. Davi, ainda novo, ele já lutou contra a rejeição do pai dele, né? Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, o profeta Samuel olhou para os irmãos de Davi, olhou pela postura dele, pela grandeza dele, mas Deus falou para Samuel: Samuel, você não vê como eu vejo. Deus via o coração de Davi que estava lá nas malhadas. Então, independente se alguém da tua família te abandonou, possa ser teu pai, possa ser teu irmão, possa ser teu filho, Deus não te abandona. Deus, ele tem propósito para a minha e para a sua vida. E você olha o quantos desafios Davi venceu para poder enfrentar o Golias, né? O próprio pai manda ele lá no acampamento levar alimento para os irmãos, e os irmãos rejeitam ele, né? O irmão dele, Eliabe, vai olhar para ele e vai falar assim: o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso, você tem um coração mau, você tem um coração ruim. Aí eu acho lindo que Davi olha para aquilo e Davi não dá confiança a ele. Davi vira e fala: e aí, que eu vou ganhar se eu enfrentar o Golias? Né? Ele não dá atenção para aquilo. Aí ele vai até Saul, e Saul com a mesma palavra para colocar ele para baixo. Olha, não tem como você enfrentar Golias, porque Golias é um guerreiro. Golias é um guerreiro, você ainda é um menino, você ainda é um moço. E ele falou assim: não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu já lutei tal guerra, eu já lutei contra ursos, contra leão, e o Senhor estava comigo. As guerras que Davi já tinha enfrentado era preparo de Deus, era Deus moldando ele para o que ele ia enfrentar. E assim é na nossa vida. As nossas guerras, as nossas batalhas, não é para nos paralisar. Quantas vezes ficamos frustrados, abatidos, cansados, mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que colocamos a nossa confiança nele. O que as pessoas dizem sobre você não é o que Deus vê em você. Deus colocou habilidades em você e em mim únicas. Irmã Simone, Deus colocou habilidades em você únicas. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, para a sua família. Foque nisso, foque em quem Deus é, o que Ele diz na tua palavra. Não importa o que digam, não importa o que falem. O nosso foco, ele sempre deve estar em Deus. Deus já te preparou para que você tenha coragem. Lembra de quantas guerras você já enfrentou, guerras piores. A gente tem lá no livro de Reis, 1 Reis 19, que vai falar do profeta Elias, que ele lutou, ele matou os profetas de Baal. E diante de uma palavra de uma mulher, ele foi para a caverna, ele foi para o deserto. Essa palavra também foi falada de manhã na EBD. A dúvida entrou no coração dele: será que eu posso vencer ela? Ele já tinha vencido 450 homens. E assim é na nossa vida. A gente vai carregando peso que vai nos diminuindo, nos diminuindo, nos diminuindo. E quando nós olhamos, nós estamos carregados de coisas que não é Deus que quer, que não é Deus que coloca. Somos nós mesmos que vamos absorvendo coisas, absorvendo palavras que vão nos distanciar do que Deus tem para nós. Davi, ele sabia quem era Deus na vida dele, ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. E você e eu já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já vencemos tantas guerras. Eu fiquei imaginando, até para nascer, gente. Você já pensou que você lutou com 250 mil espermatozoides para poder fecundar um ovo? O óvulo? Você é um vencedor. Olha que batalha você enfrentou. Você já nasceu vencendo. As palavras que dizem contra você não é o que Deus diz contra você.
Então, o medo é um espírito, e o medo ele não deve fazer parte da vida do cristão, porque se confiamos na palavra de Deus, sabemos que a nossa confiança deve estar em Deus, e é quando o sobrenatural acontece. Se a gente pensar nas coisas de Deus, a gente tem que pensar em algo sobrenatural. Davi ele foi lutar uma guerra que, fisicamente, humanamente, ele não teria como ir contra Golias. Mas quando nós estamos falando de Deus, do reino de Deus, nós devemos viver o sobrenatural. Se a gente pensar na mulher do fluxo de sangue, que estava ali no meio daquela multidão há 12 anos sofrendo, ela foi lá e tocou em Jesus. E Jesus falou assim: quem tocou em mim? Né? Os discípulos, vendo ali o que era físico, o que era natural, falou para ele: Senhor, quantas pessoas tem aqui te apertando? O Senhor vai perguntar quem tocou no Senhor? Ele falou: sim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então, hoje, o Senhor quer que você toque nele. O Senhor quer que você se volte para ele, sabendo que só ele pode ir à frente das suas batalhas. Amém, igreja? E o segundo tópico vai dizer assim, ó, não valorize o seu adversário. Muitas das vezes nós valorizamos muito o nosso adversário. Se a gente olhar para toda a mensagem aqui que fala sobre Davi, Davi não valorizou Golias. Davi não falou que Golias era um gigante. Ele chamava Golias de filisteu, né? Ele falava que Golias, quem é você para afrontar o Deus dos exércitos? Né? Ele colocava Golias para baixo. Enquanto o povo, o exército de Israel recuava, ele via Golias não como um gigante. Ele via Golias até com pena de Golias. Quem é você, cara? Você está falando besteira, você é louco. Você é louco. Então, Deus quer que nós tenhamos esse mesmo pensamento ao olhar para os nossos adversários. Não será Deus maior do que os nossos adversários? Lá em Isaías 43, 13, a palavra vai dizer assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? Desde os dias mais antigos, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá agindo Deus na sua vida? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? O agir de Deus, ele não depende de pessoas, ele não está relacionado a pessoas, a lugares. Deus é poderoso, ele é o grande eu sou, ele é o general de guerra, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que pode todas as coisas, e a nossa fé, a nossa confiança deve estar nele. Você está aqui sentado, o Senhor está presente na casa. O Senhor está aqui e Ele fala, levante-se, guerreia as tuas guerras, porque eu sou contigo. Nessa peleja você não tem que pelejar, porque eu irei à sua frente. Vivemos coisas sobrenaturais na presença de Deus e sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vivemos experiências com Deus que a gente olha e fala, não, isso foi Deus. Né? Tem coisas que a gente olha e fala, gente, humanamente não tem como, isso só é Deus. Às vezes a gente até conta, né? A pessoa, não, isso daí é coisa da tua cabeça. Não, é Deus. Então, nós devemos estar preparados, sim, para viver o sobrenatural de Deus, para colocar a nossa confiança e a nossa fé nele. Porque até a nossa fé, irmãos, nós devemos pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Porque senão a gente vai perdendo a nossa fé. A gente vai deixando de confiar nas pessoas. A gente vai deixando de fazer o que Deus quer que a gente faça. E eu lembro, né, que quando eu, em obediência a Deus, porque quando estamos debaixo de obediência, o Senhor nos garante. Né? Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, o Senhor te garante. Há uns 2 anos atrás, eu trabalhava num lugar, e ao chegar nesse lugar, Deus me deu algumas orientações, né?
sobre aquele lugar, para que eu via que aquele lugar não andava, que nada acontecia. Eu comecei a falar com Deus, e Deus me deu algumas orientações sobre aquele lugar. E uma das coisas que Deus falou comigo foi: vai em cada sala, retira todo o material imóvel quebrado, tira daí, faça uma lista e organize para poder tirar tudo daqui. Eu entendi que aquele lugar estava bloqueado porque tinha muita coisa parada, né? E eu comecei a orar, foi uma batalha, uma guerra, e tirei tudo, e o pessoal me chamava da louca do posto, assim, a louca do posto. Eu falei, meu Deus do céu. Só que, gente, tudo na prefeitura é muito difícil. Para mim, eu fui, fiz o inventário, falei com o meu diretor, ele falou, não, pode fazer, faz o inventário, que aí a gente vai ver um caminho para tirar. Irmãos, eu liguei para tudo quanto que é lugar, e não conseguia tirar aquilo dali. E aquele material tudo entulhado lá fora. Aí, quando foi um dia, passou 7 dias aquele material entulhado lá fora. Aí, quando eu saí para trabalhar, o meu diretor me ligou. Liliana, eu falei, oi, olha, você vai chegar aqui e você vai pegar esses móveis tudo quebrado e você vai botar para dentro da sala de novo. Eu falei, Deus, que vergonha. Como é que eu vou fazer isso? O senhor mandou tirar aqueles móveis dali. Aí fui, né, para o posto. Quando eu cheguei lá, ele veio com o olho desse tamanho para mim. Liliana, eu falei, oi. Ele, sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Tu olhou o grupo? Eu falei, não. Então, o Daniel Sorrães, o secretário de saúde, ontem ele entrou numa clínica da família e ele viu alguns móveis quebrados dentro da clínica e ele colocou uma ordem agora no grupo para que todas as unidades fizessem uma limpeza nas salas, tirasse todos os móveis quebrados e ligar para o caminhão e vir buscar. Glória a Deus! Eu falei assim, então você só liga para o caminhão agora vem buscar, porque já está tudo aí separado. Eu obedeci a Deus, né? Então, devemos obedecer a palavra de Deus, porque quando obedecemos, o sobrenatural acontece. Qual a possibilidade do secretário de saúde entrar numa sala e dar uma ordem? Porque a ordem só podia vir dele, gente. Né? Ia vir de quem? Eu já tinha falado com ele e eu estava tendo uma resistência para poder tirar aquilo ali. E depois que eu tirei tudo daquela clínica, a clínica destravou. As coisas começaram a andar, o pessoal começou a participar, e eu vi que era algo espiritual que tinha naquele lugar. Então, nós devemos andar em obediência a Deus, porque Deus é aquele que vai na frente de todas as batalhas. Ele não nos deixa confundidos, amém? Amém. E no tópico 3, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, no tópico 3, a mensagem é a seguinte: desvia-te de quem quer te parar, né? Aqui a gente vê Davi se desviando da palavra do irmão dele, né? O irmão deu uma palavra e ele não acatou aquilo, né? E muitas das vezes a gente quer parar para se justificar, né? Quem justifica a gente é Deus. Quem justifica você e eu é Deus. Não pare para se justificar. Davi, o irmão de Davi falou assim, com quem você deixou as tuas poucas ovelhas? Só que no texto vai dizer que ele deixou um pastor lá com as ovelhas. Ele poderia muito bem se justificar com Davi, não com Eliabe. Não, olha só, as minhas ovelhas ficaram lá. Não, ele não se justificou. Então, não precisamos ficar se justificando. Se você tem a sua consciência tranquila em Deus, porque o que o inimigo quer é que você pare para se justificar. Porque toda vez que você para se justificar, é tempo que você perde. É distração que você tem. De toda hora está explicando para a pessoa o que a pessoa não quer entender. Porque o irmão de Davi aqui, a intenção dele era mexer com o emocional de Davi. Ele chamou Davi de presunçoso, ele chamou Davi de mau caráter, que ele tinha maldade no coração, tudo que Davi não era. Então, Davi não ligou para aquilo. As nossas emoções, elas devem estar blindadas em Deus, né? Outra vez eu escutei um pastor falando que escutamos muitas coisas, mas não devemos deixar descer para o coração, porque o coração, nós devemos preservar ele, nós devemos guardar o nosso coração, porque uma das tentativas de Satanás é colocar mágoa e ressentimento em nosso coração, porque aí ele vai nos travar, aí ele vai nos parar, porque a gente vai ficar ressentindo tudo aquilo que a pessoa falou para a gente. Né? E a gente vê a atitude de Davi, a atitude nobre dele, ele nem olhou para o irmão, ele nem quis saber. Vamos lá, continua falando, o que vai ganhar quem matar Golias?
né? Quem matar o filisteu. Então, assim devemos ter essa atitude de Davi, né? Prosseguir para Cristo, prosseguir para o alvo, não ficar parado, estagnado nas palavras das pessoas para não os paralisar, né? Muitas das vezes o inimigo ele vai até inventar mentiras sobre você para poder tirar a sua atenção, né? Às vezes a gente está num caminho tão certinho, irmão, e a gente fica pensando, meu Deus, por que que aconteceu isso? Por que que essa pessoa falou essa palavra? Né? Você está ali certo, servindo a Deus, você tá ajudando as pessoas, e a pessoa às vezes vem com uma palavra que vai lá no seu coração, mas nós não devemos olhar para isso. Nós devemos blindar o nosso coração para que a palavra de Deus se torne vida dentro da gente, né? E a única maneira da gente ganhar uma discussão é evitando ela, né? Muitas das vezes nós vamos ganhar uma discussão evitando ela, recuando. A gente não precisa ter sempre razão. A gente não precisa ter sempre razão, né? Porque às vezes você pode até ter razão, mas isso vai te custar, né? Uma emoção, isso vai te custar uma noite de sono, né? Então, muitas das vezes a gente deve deixar de lado. Deixa de lado, entrega na mão de Deus, né? Pega aquela pessoa, apresenta ao Senhor, Senhor, está aqui essa pessoa nas tuas mãos, né? O Senhor sabe da intenção do meu coração. E pronto, e segue a sua vida, segue o seu caminho, vencendo as suas batalhas e as suas guerras diárias, porque a guerra ela não vai parar, a guerra vai continuar e ela pode até aumentar, se você quiser parar para dar atenção para o que não deve ser dado. Amém, igreja? Amém. Devemos sempre pedir a Deus discernimento espiritual, porque a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Vivemos o tempo todo com pessoas, né? Lidamos com pessoas porque temos que nos relacionar, e é saudável isso, porque nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, como diz a irmã Rosângela, né? Nós precisamos de pessoas, mas nós devemos ter discernimento espiritual, olhar para aquela pessoa e tentar entender o que Deus está falando conosco, né? Porque muitas das vezes a gente abre o coração, a gente abre a alma, né? A gente abre a mente e às vezes a gente acaba tomando um golpe, tomando uma facada ali e que não era para ter sido assim, tá bom? E a palavra vai dizer o quarto tópico para já irmos para o final. Lute com as armas que você tem. Deus já colocou em você tudo o que você precisa para lutar. Você não precisa usar a arma de ninguém. Use as suas armas. Muitas pessoas vão querer que você use as armas dela para depois ela querer ter aquela glória, mas Deus não vai deixar. Porque se Davi talvez tivesse ido lutar com as armas de Saul, Saul ia falar, só venceu a batalha porque foi com a minha armadura, né? E Deus não permitiu. Davi foi lutar a guerra com o que ele tinha, com o que ele já tinha experiência. E as suas experiências são armas validadas por Deus. As suas experiências são armas que Deus já validou. Não esqueça das guerras que você já lutou e que nós vamos sendo moldados no processo. Deus vai moldando a gente no processo. E a gente passa por uma guerra e quando a gente vai passar por outra, a gente, peraí, já passei por isso aqui. E você já tem as suas experiências. Então, nós devemos colocá-las em práticas, né? Então, a nossa vida, nem sempre nós vamos vencer todas as batalhas, né? Às vezes nós vamos vencer, às vezes nós não vamos vencer. Às vezes, até o próprio Deus vai permitir que não vençamos, porque Deus ele tem algo melhor para a gente, né? Então, não devemos ficar frustrados, porque o que Deus tem para a gente é muito melhor do que nós imaginamos. O que Deus tem para mim e para você é porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, né? Para o Senhor, mil anos é um dia, e um dia é 1000 anos. E a gente fica preso a tempo, a gente fica preso às coisas, pensando que Deus pensa como a gente. E eu trouxe uma reflexão, já íamos para o final, sobre uma história do Walt Disney. Né? Eu fazendo essa mensagem, Deus trouxe essa reflexão na minha cabeça. Para quem não conhece, o Walt Disney, ele tinha um personagem que ele criou, um dos primeiros personagens dele,
que era Oswald, né, o coelho sortudo. E ele começou a trabalhar com esse coelho começou a fazer curta-metragem, né? O cara era um cara visionário, um cara que tinha muitas habilidades. E quando ele estava indo para o auge com esse coelho, ele foi puxado o tapete dele, né? Ele perdeu ali os direitos autorais sobre aquele coelho. E muitas das vezes acontece assim com a gente. Às vezes a gente está numa crescente e muitas das vezes a gente volta para a estaca zero, né? E nós devemos parar e pensar o que Deus quer da gente. E às vezes Deus tem coisas muito melhores para você. E depois que a Disney perdeu o coelho, ele inventou o Mickey Mouse, né? Que hoje é o principal personagem da Disney, né? Você imagina se talvez, né, ele não tivesse a ideia de fazer o Mickey Mouse. Então foi dentro de uma perda, de uma frustração, que ele inventou outro personagem. Então, não pare diante das dificuldades. Não pare diante das perdas. Não pare, não fique prostrado diante das adversidades da vida, porque faz parte. Faz parte. O que não pode é nós não lutarmos. O que não pode é nos deixarmos desfalecer. Lembre das guerras que você já lutou. Lembra das vitórias que o Senhor já te deu e continua a caminhar. E a reflexão que eu trago para concluir Deus quer que você lembre-se das guerras que te fez chegar até aqui, dos choros, das conquistas, das vitórias, e que Ele nunca te deixou só. Davi, em tudo que fazia, reconhecia Deus em seus caminhos e colocava a sua confiança nele, independente da guerra ou da batalha que ele lutava. Ele sabia que não estava sozinho, e eu e você precisamos dessa convicção de que existe um Deus indo em nossa frente, indo na frente da batalha. Às vezes nos frustramos com os resultados e simplesmente desistimos, não lutar mais. Às vezes, o resultado que você espera não é o que Deus tem para você. O Walt Disney existe hoje porque uma pessoa não desistiu de lutar, que mesmo diante do bem maior, mesmo diante de uma grande perda, decidiu avançar, pois entendeu que as habilidades que estavam nele era maior do que qualquer impedimento que tentasse parar. Você nasceu para vencer, você nasceu para não desistir, você nasceu para superar, você nasceu para ser instrumento de Deus nessa terra. Deus quer te usar. A tua história não é uma simples história. A tua história é uma história onde pessoas precisam sentar para escutar as guerras que você já venceu, tudo que o Senhor já fez pela sua vida. Não fique paralisado, não fique prostrado. Levante-se, fique de pé, que o Senhor é contigo. Amém, igreja?